Boa noite, pessoal. Aqui é o professor de Física, tá? Professor João Paulo. E hoje a gente vai tirar o dia para resolver umas questões sobre dilatação que ficou pendente, né? Que eu deixei para que vocês pudessem fazer e me enviar. E agora eu vou fazer a correção dessas questões. Aconselho a, de repente, você assistir a aula que eu falei sobre dilatação, que aí eu expliquei todo o conteúdo, tá? Porque hoje a gente vai só fazer exercício. Então, se por um acaso você, estou com muita dúvida, tenta assistir a aula, né, que eu expliquei sobre dilatação, e depois você volta aqui para a resolução dos exercícios, tá? Mas aí, de qualquer forma, também vou fazendo a questão e explicando para vocês. Então, vamos começar a corrigir para a gente não perder muito tempo e o vídeo não ficar muito longo. Primeira questão. Um fio de cobre tem comprimento inicial de 2 metros a 30 graus Celsius. Calcule o comprimento final desse fio, sabendo-se que o coeficiente de dilatação linear do cobre é 14 vezes 10 a menos 6 graus Celsius recíproco e a temperatura final do fio é 50 graus Celsius. Bom, como eu tinha explicado para vocês, eu falei que todos os corpos sofrem dilatação quando a temperatura aumenta, né? Por exemplo, essa caneta aqui. Se a gente aumentar a temperatura dela, ela vai sofrer um aumento de tamanho. É claro que a olho nu a gente não ia conseguir observar essa dilatação, mas se você medir, né, usar um instrumento sensível para medir os comprimentos, você vai ver que realmente ela teria aumentado de tamanho. Então, quando um corpo aumenta de temperatura, ele sofre dilatação. Quando o corpo diminui de temperatura, ele sofre contração, diminui de tamanho. Tá? Então, a questão nos forneceu isso. Ó. É uma barra, né? Um fio. Um fio ele tinha 2 metros de tamanho com essa temperatura aqui. Aí ele quer saber o quê? Se a temperatura aumentar para 50 graus Celsius, qual vai ser o novo tamanho que ele vai ter? Vai ter um tamanho um pouco maior do que 2 metros, né? Aí ele deu o coeficiente de dilatação linear, representado aqui por essa letra alfa, tá? Esse valor aqui. E aqui eu calculei já a variação de temperatura, porque saiu de 30 para 50, aumentou 20 graus Celsius. Então agora a gente consegue, tá? Vamos primeiro calcular qual foi o aumento de tamanho que ele sofreu, que é o ΔL. Basta pegar o comprimento inicial, multiplicar pelo coeficiente de dilatação linear e multiplicar pela variação de temperatura. Agora é só substituir essas informações ali. Como ficar? ΔL é igual, o comprimento inicial é 2, vezes o coeficiente de dilatação linear é 14, vezes 10 elevado a menos 6, vezes a variação de temperatura que é 20. Então, vezes 20. Então, a gente tem que fazer essa continha aqui, tá? Vou colocar ΔL igual. Como é que a gente multiplica aquilo ali? Você vai pegar o 2, vai multiplicar pelo 14 e vai multiplicar pelo 20. Tá? Então, vou fazer essa multiplicação aqui, depois ali. 2 vezes 14 dá 28. 28 vezes 20 vai dar 580. Tá? 580. Ficou faltando acrescentar o 10 elevado a menos 6. Tá? Deixa eu só confirmar aqui. 28. 560. A 560. Bom, multiplicar por 10 significa andar com a vírgula. Né? Quantas casas a gente vai andar? 6 vezes. E menos significa que a vírgula anda para a esquerda. Então, ele fica assim, ó. A vírgula do 560 está aqui. Vamos andar 6 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A vírgula vem para cá, ó. Então, esse número, você vai ter que acrescentar zeros aqui, ó. E um antes da vírgula. Então, vou reescrever esse número, tá? Então, aqui vai ficar ΔL é igual a 0,000 e 56. Esse outro zero não preciso colocar, tá? Então, isso aqui foi o quanto que ele aumentou de tamanho. Então, mas para quanto que ele foi?
O comprimento que ele vai ter, basta eu somar o que ele tinha mais o que ele aumentou. Tá? Então aqui é só fazer, vai ficar L é igual, ele tinha 2 metros, mas ele aumentou 0,00056. Fazendo essa soma, vai ficar L igual a 2,00056 metros. Então, esse é o tamanho que ele passou a ter. Tá? Claro que foi um aumento muito pequenininho. Bem, a próxima questão, olha só, na temperatura de 15 graus Celsius, encontramos uma chapa de cobre com superfície de área de 100 centímetros quadrados. Então, é o tamanho da área dessa chapa, tá? Já que ele está falando de área, a dilatação agora ela é superficial, tá? Que área terá essa superfície se a chapa for aquecida até 515 graus Celsius? Então, olha só. Numa temperatura de 15 graus, a área da chapa era 100 centímetros quadrados. Ele quer descobrir qual será a sua área se a temperatura aumentar para 515 graus Celsius. De 15 para 515, a temperatura aumentou 500 graus Celsius, tá? É a variação de temperatura. Ele nos forneceu o coeficiente de dilatação linear. Só que a dilatação é superficial. Eu precisaria dessa letra aqui, ó. E essa letra é 2 vezes maior do que essa daqui. Então, ó, isso aqui era 3,2, multipliquei por 2, virou 6,4. Tá? E repetir aqui o 10 elevado a menos 5. Então, vamos calcular a dilatação da área. Como é que se calcula a dilatação da área? Delta A é igual a A0 vezes o coeficiente de dilatação superficial vezes a variação de temperatura. Então, vai ficar delta A igual a área inicial, era 100, vezes coeficiente de dilatação superficial, tá aqui, ó, 6,4 vezes 10 elevado a menos 5. E vezes a variação de temperatura, que é 500. Então, aqui vamos fazer igual fizemos na outra questão, tá? Na questão anterior. A gente vai multiplicar 100 vezes o 6,4 e o resultado vamos multiplicar por 500, tá? Então, 100 vezes 6,4 vai dar 640. Vamos usar aqui a calculadora, 640, tá? Essa multiplicação aqui, vezes 500, vai dar 320 mil. Então, ficaria 320 mil. Ficou faltando 10 a menos 5, ó, elevado a 10 a menos 5. Multiplicar por 10 significa andar com a vírgula. Então, ó, vou andar quantas vezes com a vírgula? 5 vezes, e como é menos, é para a esquerda. Ó, a vírgula está aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vai ficar entre o 3 e o 2. Então, ó, dilatação da área é igual a 3,2 centímetros quadrados. Então, isso aqui foi o quanto que ele aumentou de área. Mas para quanto que ele foi? Área final, é só pegar o que ele tinha e somar com o quanto que ele aumentou. Isso aqui, ó. Então, ele tinha 100. Área final é igual a 100, mais ele aumentou 3,2. Então, só somar. Área 100 mais 3,2 vai dar 103,2 centímetros quadrados. Então, essa vai ser a nova área que ele vai passar a ter, tá bom?
Bom, já a questão número 3, ó, um cubo tem volume. Já que ele está falando de volume, a dilatação é volumétrica, tá? Então ele tem um volume de 1 metro cúbico quando a temperatura é 10 graus Celsius. Ele quer que a gente calcule qual será o seu novo volume se a temperatura passa a ser 60 graus Celsius. Então, ó, de 10 para 60, a temperatura variou 50, tá? 50 graus foi a variação. Ele deu que o coeficiente de dilatação volumétrica vale 6 vezes 10 elevado a menos 6, tá? Então, ele já me deu direto o coeficiente de dilatação volumétrica. Bom, para calcular o volume final, vamos primeiro calcular a variação de volume. Igual a gente estava fazendo nas outras questões, ó. É pegar o volume inicial vezes o coeficiente de dilatação volumétrica vezes a variação de temperatura. Agora é só substituir, ó. Variação de volume é igual, volume inicial é 1 vezes coeficiente de dilatação volumétrica 6 vezes 10 elevado a menos 6 vezes a variação de temperatura, que é 50. Então, aqui vai ficar ΔV igual. Bom, o que a gente tem que fazer agora? A gente vai fazer pegar o 1, multiplicar por 6 e o resultado multiplicar por 50. 1 vezes 6 é 6, 6 vezes 50 dá 300. Então aqui ficaria 300, só que ficou faltando 10 elevado a menos 6. Multiplicar por 10 anda com a vírgula, 6 vezes, e o menos significa que é para a esquerda. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A vírgula vem para cá, ó. Então tem que colocar um 0 aqui, um 0 aqui e um antes da vírgula, tá? Então, ó, a variação de volume vai ser 0,0003. Os dois últimos zeros não preciso colocar, porque zeros à direita a gente assim não vai interferir em nada. Então, isso aqui foi o quanto que ele aumentou de tamanho. Mas para quanto que ele foi? Qual é o volume final? Para calcular o volume final, é só pegar o que ele tinha e somar com o quanto que ele aumentou. Ó, volume final vai ser o volume inicial, que era 1, mais essa dilatação aqui, ó, 0,0003. Somando, vai ficar 1,0003 metros cúbicos. Pronto. Então ele sai de 1 metro cúbico para aquilo ali. Também foi um aumento muito pequenininho, né? Uma dilatação bem pequenininha. Bom, já a questão número 4, de novo ela vem falando de um fio de cobre, né? Um fio ele aumenta linearmente, então a dilatação é linear. Então um fio de poste que liga um poste ao outro, uma linha de transmissão à outra, ele tem esse tamanho aqui de comprimento, ó, 200 metros, a essa temperatura aqui. Resumindo a questão, o que ele quer saber? Se a temperatura aumentar para 120, qual vai ser o novo tamanho desse fio, né? Aumentou a temperatura, ele sofre uma dilatação, aumenta de tamanho. Ele forneceu para a gente o coeficiente de dilatação linear, tá? Que é o alfa. A variação de temperatura eu calculei, ó, de 20 para 120, aumentou 100 graus Celsius. Tá? Bom, para calcular o comprimento final, primeiro eu vou calcular a dilatação, que é o ΔL. Como é que se calcula? L0 vezes alfa vezes ΔT. Então, só substituir ali, ó. Vai ficar ΔL igual, comprimento inicial é 200, vezes coeficiente de dilatação linear, ó,
14 vezes 10 a menos 6 e vezes a variação de temperatura, que é 100. Então aqui vai ficar ΔL igual. Aí a mesma coisa que a gente tem feito lá desde o início. Você vai pegar o 200, vai multiplicar por 14 e o resultado vai multiplicar por 100. Tá? Então, vou fazer a conta assim, ó. 2 vezes 14 dá 28. 1, 2, 3, 4 zeros. Então, 1, 2, 3, 4. Tá? O valor dessa multiplicação aqui, ó, vai dar isso aqui. Só que faltou 10 a menos 6. Multiplicar por 10 significa andar com a vírgula. 6 casas, o negativo é para a esquerda. Então a vírgula está aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A vírgula vem para cá, ó. Antes do 2. Então vai ficar ΔL igual a 0,28. E os zeros que tem depois a gente não precisa colocar. E aqui vai ficar metros. Tá? Então ele aumentou isso. Então, para qual tamanho que ele foi? Né? Você vai pegar o comprimento final, é só pegar o comprimento inicial e somar com o quanto que ele aumentou. Então, vai ficar L igual ao comprimento inicial, que era 200, mais a dilatação que ele sofreu, que foi de 0,28. Então, L, 200 mais 0,28 vai dar 200,28 metros. Então essa é a dilatação, ou o tamanho que ele passou a ter. Tá? E por último, que é número 5, vamos responder aqui direto. A questão 5 diz assim, ó. O vidro Pirex apresenta maior resistência ao choque térmico do que o vidro comum. Por que isso acontece? Bom, em casa, quando a gente vai assar alguma coisa e usa o vidro, a gente usa aquele vidro de Pirex, porque ele é mais resistente. Ele não sofre tanta dilatação, tanto aumento de tamanho. Já o vidro comum, ele se dilata mais. Por que isso acontece? Porque o vidro de Pirex, ele tem um menor coeficiente de dilatação linear. Quanto menor o coeficiente de dilatação, menor é a dilatação que ele sofre. Então, e quanto menor a dilatação que ele sofre, menor é a chance dele estourar. Então, a resposta correta seria a letra B. A letra B diz que tem baixo coeficiente de dilatação térmica. É isso, tá? Então, galera, está feita aí a correção. Obrigado aí para quem ficou até o final. Qualquer dúvida, coloca na plataforma que eu respondo para vocês. Bom, até a próxima.